E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária. E sim, é o nosso primeiro episódio do Conexão Volume 2. A gente está muito feliz aqui, falando em nome do Pão Diário, por estarmos inaugurando o primeiro dia de gravação do Conexão aqui, do nosso novo Conexão. Então, nós estamos no primeiro episódio. Então, eu quero te recomendar, se você ainda não assistiu, os outros 52 episódios que nós temos gravado já do Conexão passado, que é esse aqui, nosso laranjinha, xodozinho, o antigo. Mas agora nós iremos começar as gravações do nosso novo Conexão Universitária. Eu tenho certeza que vai ser incrível. E se você está aqui acompanhando a gente, você ainda não conhece o nosso Instagram, entra lá e segue a gente no @Pão Diário Universitários e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo, nossos novos conteúdos, sejam os livros novos que serão publicados, então fica por dentro do que a gente está fazendo. E também, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, na sua loja de aplicativos e baixa o nosso aplicativo Pão Diário Universitários. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. E assim, gente, é muito bom porque, além de tudo, dos conteúdos que tem lá, é gratuito. Então, assim, se eu fosse você, não perdia tempo, compartilhava com a galera, avisava todo mundo, galera, tem um aplicativo irado que é de graça, acima de tudo. Então, assim, fica por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui com o nosso aplicativo. Gente, a nossa temática de hoje é Fábrica de Ídolos. Nós vamos falar sobre esse tema, um tema tão importante e que, assim, eu queria te perguntar, já queria te provocar, você que está ouvindo, qual será que é essa fábrica de ídolos aí que a gente irá conversar nesse dia de hoje, tá ok? Gente, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou acadêmico de psicologia ali na PUC, a PUC-PR aqui de Curitiba. Sou da Alcance Curitiba, minha igreja, na qual eu sirvo há quase 5 anos. Fui da PIB também, né, durante 2 anos. Tem uma companheira aqui de gravação que é de lá também, então vai ser muito massa a gravação. Fui líder do Drumes Pockets ali na PUC por 2 anos e meio e fiz parte do time de liderança da rede universitária daqui de Curitiba. Gente, estou aqui com 2 convidados incríveis, quero que eles se apresentem. Queria pedir primeiro que o pastor Márcio Vinícius, ele se apresentasse para a gente. Fala um pouquinho, pastor, quem é você? Olá, João, Bia, a todos. Me chamo Márcio Vinícius, casado com a Alessandra. Ano que vem estaremos completando as nossas bodas de prata, 25 anos de casado. Temos 2 lindos e abençoados filhos, o Vinícius, de 18 anos, está no primeiro semestre de análise de sistemas, universitário. Tenho a minha filha Manu, de 10 anos, e desfrutamos de um casamento abençoado, formado em teologia. Já liderei jovens e adolescentes durante 20 anos na Igreja Assembleia de Deus, no bairro, e também na Igreja Sede. Já fui vice-coordenador de toda a juventude assembleiana e agora estou com a função de co-pastor aqui na Igreja Sede, atendendo a todas as ovelhas de Cristo que servem aqui nessa igreja. E é uma satisfação receber esse convite de vocês e estar aqui interagindo contigo, João, com a Bia e com todos que estarão tendo acesso a esse conteúdo. Tenho certeza que Deus irá nos abençoar. Amém, amém, pastor. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade e coração para estar aqui com a gente. Então, é uma honra para nós aqui como Pão Diário ter você para esse bate-papo. E estou aqui também com a Bia Borges. Bia, conta para a gente um pouquinho sobre quem é você, se apresenta aí. Já falou, né? Meu nome é Beatriz Borges, mas todo mundo me chama de Bia. E eu faço medicina na UFPR, sou membro da PIB desde 2016. E atualmente eu atuo no Ministério de Capelania Hospitalar, né? Fazendo visitas e ajudando em mais alguns outros projetos. Eu atuo também no Ministério de Universitários, sendo líder da vertente que faz a parte das visitas em hospital, em instituição de acolhimento infantil e algumas comunidades. E também sou líder de célula nos universitários. Acho que é isso. Que massa, Bia. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Tenho certeza que vai ser muito massa a gente falar aqui de
de diferentes áreas, né? De teologia, de psicologia, de medicina. Eu amo o reino de Deus por causa disso, né? Nem todos os filhos de Deus, né, vão para o ministério integral, mas todos são integralmente, né, entregues ao Senhor. Então, essa que é a parte legal do reino de Deus. Gente... Muita gratidão pelo convite também, né? Agradecer por ter me chamado. Fiquei muito feliz e é isso aí. Vamos falar o que Deus mandar a gente, né? Amém, Bia. Vai ser massa demais. Gente, vamos para a nossa temática, então. Fábrica de ídolos. E você que ficou pensando, o que será que é essa fábrica de ídolos? Gente, fábrica de ídolos é o nosso coração. Nosso coração humano, terreno, adâmico, que facilmente se corrompe. Essa é a maior fábrica de ídolos, chamada nosso coração. E nós iremos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria começar perguntando para a Bia. Bia, eu vou dizer o que você acha. Por que nosso coração ele encontra tanta facilidade de fabricar ídolos? Conta aí para a gente. Eu identifico assim, 2 motivos principais para a gente ter ídolos, né? O primeiro são os nossos desejos desenfreados. E o segundo são as influências, as pessoas que estão ao nosso redor. Sobre o primeiro, né, tem um livro que eu gosto muito que se chama Você é Aquilo que Ama, de um filósofo que também, professor de filosofia, na verdade, e teólogo, e ele fala um pouco sobre essa questão de como o nosso coração nos leva para a idolatria. E como nós somos movidos por aquilo que nós desejamos, que as nossas vontades muitas vezes acabam nos direcionando. E nesse livro ele fala sobre... Ele dá um exemplo de um filme que fala sobre uma sala. É uma sala que, quando você entra dentro dela, ela torna real o seu maior desejo, seu desejo mais profundo. Não aquilo... E aí existe uma diferença muito grande entre 2 coisas. Primeiro, aquilo que você acha que você deseja. E segundo, aquilo que você efetivamente deseja. E aí no livro ele faz uma pergunta e quando eu li aquilo, eu fiquei baqueada, assim. Ele falou... Nós, como cristãos, nós sabemos qual deveria ser a nossa resposta para essa pergunta. Mas se você fosse parar dentro dessa sala e o seu desejo mais profundo se tornasse real, será que isso daí que você pensou é o que ia aparecer? Quando eu li isso, eu fiquei em crise. Deus, não pode ser! Mas, então, aí aparece a primeira coisa, né? Os nossos desejos e as intenções por trás dos nossos desejos. Por exemplo, no meio que eu sou da medicina, né? Mas antes da medicina, passei por toda aquela fase do cursinho, vestibular. E esse é um ambiente extremamente competitivo e é um ambiente que mexe muito com o nosso ego, porque você fica pensando, será que a minha inteligência é suficiente para isso? Será que eu vou ser o suficiente para alcançar esse sonho? Você começa a querer estudar não só para passar na prova, mas porque você quer ser o melhor, você quer ser o bambambam da sala, o bambambam da tua área. Então, entra também a questão do desejo egoísta, da ambição, tanto que em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, Paulo fala, nada façam por ambição egoísta e vaidade. Por que ele fala isso? Porque, às vezes, esse versículo até passa meio batido, mas você para pensar, o que é uma ambição egoísta? É uma ambição que só satisfaz o teu ego, é uma vaidade também, essas 2 coisas caminham muito juntas. E voltando a falar, que eu falei que eram 2 causas principais para essa fábrica de ídolos, são as influências. Isso é algo que a gente vê muito presente na palavra de Deus. É onde a gente vê uma das primeiras causas que leva o povo a cair, é o quê? Quando eles começam a conquistar outros povos e eles desobedecem a ordem de Deus de não se casar com as mulheres desses lugares e se casam com mulheres que tinham vários deuses e começam a adorar os deuses delas. E na universidade isso é o que acontece muito de uma forma meio velada. No sentido de que você entra com seus valores ali, eu sei o que eu acredito, estou bem, estou de boa, estou firme, mas aí você começa a se envolver demais com os valores das pessoas que estão ao seu redor, começa a se influenciar, e quando você vê, você já adotou para eles aqueles valores, aquelas prioridades, aqueles deuses, né? Nossa, não, foi bem explicativo aí, Bia. Foi muito bom mesmo. Agora eu quero ouvir o pastor Márcio. E aí, pastor? Por que nosso coração ele tem essa facilidade em fabricar ídolos? A Bíblia tem uma orientação muito clara
de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem saídas de vida. E desde quando o homem pecou, o coração do homem já está sendo desvirtuado pelo pecado, exatamente a ter esse afastamento de Deus. Tudo que nos afasta dessa primazia, da presença de Deus na nossa vida, acaba se tornando ídolo, seja o que for. Não apenas como imagens ou um outro amuleto, mas tudo que toma essa primazia de Deus. É o primeiro mandamento: amar ao Senhor acima de todas as coisas. A partir do momento em que eu deixo de amar ao Senhor, aquilo que era para ser de aspecto secundário na minha vida, e assume esta primazia, acaba assumindo um lugar que pertence a Deus. E, aliás, a palavra de Deus, quantas vezes fala que devemos guardar o nosso coração. E o salmista Davi, inclusive, no Salmo penitencial, o Salmo 51, é um salmo em que ele realmente faz esse pedido para Deus na oração. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O verbo criar, neste texto, no original, é trazer à existência aquilo que não existe. Então, ou seja, ele usa dois verbos, criar e depois restaura. E o criar é o mesmo verbo utilizado em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Não existia, Deus criou. É isso que o salmista está dizendo: cria em mim. Ele faz essa oração porque nós sabemos, então, da trajetória de queda de Davi, todo o contexto, as consequências. Então, ele faz essa oração. Ele não quer sair da presença de Deus, ele quer voltar àquele momento de adorar a Deus em verdade, permitindo que Deus assumisse o primeiro lugar em seu coração. Pois bem, por isso que ele está pedindo ao Senhor para que Deus crie nele um coração puro. E é isso. Não estando Deus assentado em nosso coração, em primeiro lugar, por causa da nossa tendência carnal, o nosso coração, então, vai procurar substitutos. Se não é Deus que está assentado no nosso coração, outras situações tomarão o lugar que é dele. Então, nosso coração vai gerando ídolos constantemente. Carreira profissional, esposa, filho, e tantas e inúmeras situações, porque Deus não está no lugar dele. O lugar do trono do nosso coração deve ser do Senhor. Quando ele não está sentado nesse lugar, então essa deve ser a nossa oração. Deus, eu preciso que o Senhor habite no meu coração, crie em mim este coração puro, por conta da nossa tendência carnal, da nossa carnalidade. Perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, e ele disse isso: amar ao Senhor acima de todas as coisas. Nem o próximo é na condição semelhante. Eu amo minha esposa, meus irmãos, enfim, nos relacionamentos é o nível de forma igual. Agora, Deus não, acima de todas as coisas. Se isso não acontecer, então o meu coração passará a produzir ídolos constantemente, e conforme a minha vida for dominada pelo pecado, então tantas aberrações irão acontecer. Sim, pastor, faz total sentido. E eu acho que o ponto que vocês dois trouxeram, eles se complementam. E eu quero comentar algo também, porque quando a gente para pensar, né, no que é o evangelho de fato, que é morrer para si mesmo, ele não dá espaço para a busca dos próprios desejos, das próprias ambições. Porque fala de morte, e não eu preciso fazer aquilo que de fato eu quero. Não, você nasceu de novo, né? Você tem novos objetivos, você tem novos anseios, e então é meio que uma coisa vai contra a outra, né? O evangelho de um lado dizendo assim, você tem que morrer para si mesmo, e aí de um lado, né, a nossa carnalidade dizendo assim, não, você tem que buscar a sua felicidade. Então, a maior frase usada pelo diabo quando quer destruir casamento, né? Não, mas se está te fazendo mal, não, você tem que deixar aí, porque você tem que ser feliz. Por quê? Busque os próprios interesses, busque satisfazer o seu ego. O que você falou? Pode falar, pastor. Desculpe, é isso que tem acontecido constantemente. Eu estou numa sala que eu faço atendimento pastoral todo dia. E praticamente hoje, isso tem levado a pessoas a abortarem o casamento por questões pequenas. Nem chega a ser infidelidade conjugal, são coisas pequenas, por causa do egoísmo,
não está me atendendo, não está me satisfazendo, e agora, após pandemia, a sensibilidade das pessoas aumentou tanto. As pessoas querem que o seu assunto seja resolvido o mais rápido possível. Esquece da coletividade, esquece quando se trata de igreja, que é corpo de Cristo, e por conta disso, do antropocentrismo. Aliás, isso me faz lembrar de Nietzsche, não é? Vocês devem saber quando ele começa... aliás, a ideia não é dele, mas ele assume a declaração de que Deus está morto. Mas é por conta de uma sequência de situações que vai acontecendo, não é? Deus vai ficando de lado na Europa, a questão do iluminismo, colocando o homem no lugar que não é para o homem ficar, o antropocentrismo, o humanismo, e uma sequência. Veja que até Nietzsche dizer tais coisas, veja que os clássicos antigos, Jesus, a alegria dos homens, e tantas, a religiosidade da Europa, por conta deste movimento cultural muito forte, começa a deixar o religioso de lado, e aí o homem vai assumindo esta posição. E agora, nos nossos dias, por conta desse secularismo desenfreado, isso é mais nítido do que nunca, mais nítido do que nunca. O casamento é afetado, as famílias são afetadas, a sociedade se corrompe, por isso essa imensidão de ideologias que estão à nossa volta e a preocupação do momento no nosso país e o mundo como um todo, por causa disso, João, por causa exatamente dessa postura. Sim, e pastor, você trazendo esse ponto, me fez lembrar de algo que Zygmunt Bauman, ele escreveu, né, sobre o hedonismo, né? E o que é o hedonismo? É o prazer como bem supremo. E nós vivemos na era do hedonismo, que é o quê? Ah, não, isso aqui não está me fazendo bem, não, eu preciso buscar a minha felicidade, eu preciso... você encontrar o tempo todo maneiras, formas de se satisfazer. Então, assim, a gente é a geração da informação, né? Nós somos a geração Z, tão criticada, mas que é o ponto do quê? Todos os dias nós passamos horas e horas nas redes sociais, porque um simples fato de deslizar o dedo no Instagram para atualizar uma tela dá uma liberação de dopamina e endorfina no nosso cérebro e faz com que a gente sempre busque novidade, e faz com que seja difícil da gente permanecer. E daí, o tempo todo, a gente está buscando esse prazer momentâneo, sabe? E aí, por isso que a gente vai ver menos casamentos, menos pessoas que querem ter filhos, que querem abrir mão do próprio prazer para focar no quê? Porque, pastor, você está aqui para contar para a gente, né? Como que estar casado há 25 anos. Pô, a gente vai entrar depois um pouquinho nesse assunto, né? Falando sobre que facilmente alguém que está andando conosco, seja um relacionamento amoroso ou um familiar, pode se tornar um ídolo para a gente também. Então, assim, como essa busca de prazer, ela precisa ser freada, né? E a gente buscar, de fato, os objetivos do alto. E quando a gente começou a falar sobre isso, né? Tanto ídolos, né, envolvendo o nosso relacionamento, familiares, relacionamentos amorosos. Queria perguntar para você, pastor, já vamos entrar nessa pergunta, então. Como que você faz, pastor, para que nem o familiar, ou principalmente sua esposa, não se torne um ídolo e substitua o lugar do Senhor na sua vida? Muito bem. A questão do relacionamento conjugal é entender a participação de Deus no casamento e a nossa participação do marido e da esposa. Quando eu conheci a Alessandra, eu até fiz uma oração antes disso: Deus, eu não sei escolher, eu sou muito indeciso, e me ajude a encontrar alguém. Eu já sabia que Deus havia me chamado para um ministério. A Alessandra também orava por mim. Então, lógico que 2 orações foram respondidas pelo Senhor, e nos casamos. Nosso casamento, aliás, nosso namoro, noivado, casamento, nasceu na oração. Mas, exatamente, inclusive, tem um outro lado também, a parte ministerial, se ela não toma mais tempo da minha vida do que o próprio Deus, que é o que nos chamou para a obra, não é? Se eu não me tomo muito mais tempo com relação à minha esposa e os meus 2 filhos, não é? Que é um grande desafio para a gente que atende tantas pessoas. Contudo,
A razão para que a minha esposa não tome o lugar do assento do meu coração, o que leva exatamente eu ter em mente que o Senhor mora na minha vida, Ele dirige a minha vida o tempo todo, e esse amor ao Senhor me faz com que esse amor não permita que a minha esposa tome o lugar que pertence para Deus, ao lugar para ela, não é, no meu coração, e a prioridade após o Senhor é a minha esposa. Os filhos vêm depois, ministério, minha igreja, enfim, mas após o Senhor é a minha esposa que toma prioridade na minha vida. Nós devemos entender que, inclusive, isso quando alguém perde um ente querido, não é uma questão dessa ruptura do relacionamento, que a gente precisa lidar em seguida, até por conta disso também, não é? Mas Deus continua Deus para todo sempre. Então, assim, para que minha esposa não se torne uma idolatria em meu coração, primeiro é isso, Deus estar tomando o seu devido lugar na minha vida. E entendendo que a minha esposa, como eu, somos vasos de barro, somos seres humanos limitados. Ela não me salva, a salvação é minha. Quem me salvou foi o Senhor. A minha esposa não me cura, quem cura é o Senhor. A minha esposa não produz natural, ela é participante da minha jornada de vida. Mas se Deus é o primeiro, o ser divino em mim, então é Ele que vai dirigir os nossos passos. É eu entender essas prioridades e caminhando com ela, tudo vai funcionar da melhor forma. Amém, amém, pastor. Obrigado por trazer um pouco da sua vivência. E eu queria te perguntar, Bia, e aí? Como é que a gente faz para uma amizade, para um namoro, para não tomar esse lugar do Senhor? Tem um livro do C.S. Lewis que ele fala muito sobre isso, que chama Os Quatro Amores, que é sensacional, inclusive. E ele falando sobre essa questão do relacionamento amoroso, ele fala que quando esse eros, esse amor conjugal, digamos romântico, assim, né? Esse amor romântico, isso aí. Ele fala como um Deus, ele se torna um ídolo. E essa é a questão dos relacionamentos. Talvez não seja a idolatria da outra pessoa em si, mas sim da estrutura do relacionamento. Isso vale para amizade, vale para relacionamentos amorosos. Essa questão em que lugar você coloca esse relacionamento. E também até onde você estaria disposto, agora não digo em relação ao casamento, mas digo em relação ao namoro, em relação a essa amizade, até onde você estaria disposto a lutar por essa amizade se isso te custar o seu relacionamento com Deus. Eu acho que esse é o maior perigo desses relacionamentos, tipo, tanto a amizade quanto o namoro, né? O noivado. Não sei porque eu nunca fui noiva, né? Mas em relação a esses dois... Opa! Essa questão dele, de você colocar ele nessa posição, quase que desafiando a Deus. E aí isso começa a afetar não só o relacionamento em si, mas afeta o relacionamento com Deus, afeta principalmente a identidade da pessoa, porque a forma como nós enxergamos a Deus e a forma como nós escolhemos o nosso Deus acaba afetando a forma como nós nos enxergamos, porque querendo ou não, o nosso relacionamento com Deus define quem nós somos. Então, se o seu relacionamento com Deus está mexido, isso mexe com quem você é. Sim. Não, e é muito doido a gente parar para pensar, porque falando um pouquinho sobre o que a gente estava falando antes, né, de busca dos próprios interesses e tal, tem gente que eu sei que isso é muito mais comum na adolescência, né? Vou buscar o Senhor porque daí ele vai me dar uma namorada, né? Eu vou buscar o Senhor porque ele vai me dar um namorado. Ou, enfim, vou pedir para o Senhor que fulaninho goste de mim, sabe? Então, também tem um nível de maturidade aí no meio, né? Porque eu achei muito importante isso que a Bia trouxe, dos diferentes tipos de amor, né? Porque o que o Senhor pede para nós, que o nosso amor para com Ele seja um amor ágape, assim como Ele nos ama, né? Com um amor sacrificial, que a gente corresponda a esse amor na mesma medida, né, de sacrifício por amor a Ele. É diferente, né? Na mesma dinâmica como o Senhor confrontou Pedro, né? Perguntando, Pedro, tu me amas, né? Depois de Pedro ter se afastado do Senhor, né? Por ter o negado. E ele pergunta, né? Jesus pergunta para Pedro, e aí, Pedro, você me ama?
Daí ele fala, eu te amo, Senhor. Daí quando Jesus pergunta para ele, você me ama? A palavra no amor do grego é ágape, mas aí Pedro responde, eu te amo storge, né, que é amor de amigo, amor de irmão, de pessoas próximas ali, mas não é um amor sacrificial. Porque também Pedro estava tendo a consciência, olha, aquele amor que eu achava que eu tinha por você antes, que eu daria minha vida por você, e aí Jesus falou, calma, Pedro, você ainda vai me negar. E Pedro não acreditava nisso, e depois ele acabou negando Jesus mesmo, e ele falou, olha, Jesus, agora eu reconheço que meu amor não é tão grande assim pelo Senhor. Então eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer para que ninguém ocupe esse lugar no Senhor é colocar cada pessoa no seu devido lugar. Assim, primeiro o Senhor como primazia, assim como o pastor Márcio falou, o Senhor é minha prioridade, ele tem tudo de mim e eu tenho tudo dele. Aí, em segundo lugar, minha esposa, e depois os filhos, ministério, porque se ocorre qualquer inversão de posição aí no meio, vai dar problema. Né, pastor? Conte pra gente. E é exatamente isso. Meu filho, como eu disse, está começando agora a fase universitária, então, convivendo com todo esse universo e tantas conversas, tantas influências, quer de professores, amigos, enfim. Mas esses dias eu conversei com ele, entrei no quarto dele, sentei na cama, conversei com ele exatamente sobre isso, sobre os relacionamentos. Porque isso demonstra o coração de Abraão, de fé. Quando Deus perguntou para Abraão, né, a respeito de oferecer o filho em sacrifício. Então, Abraão demonstrou naquele teste de fé quem tinha primazia em seu coração. O Senhor Deus. Abraão amava o seu filho. Foi realmente algo sacrificial. Abraão amava o filho, mas estava pronto para demonstrar quem estava no seu lugar. Agora, conversando com meu filho, ele dizia exatamente sobre isso, o tempo que nos dedicamos na igreja com relação ao tempo dele. Falei, pai, será que você não está muito tempo ali dando atenção para aquela demanda, para aquele assunto? E os meus assuntos, ele dizia, né? Uhum. Então, de fato, são questões de prioridade que nós devemos procurar compreender em Deus. Deus vai nos ajudar, porque às vezes abraçamos com tanto carinho um projeto e nos desgastamos tanto em irmãos que abraçam uma carreira. Eu conheço irmãos que trabalham 2 empregos, tem mais estudo à noite, pós-graduação, e está focado tudo nisso. Daí, às vezes, eu encontro nos cultos de domingo, olha, senti tua ausência. Eu tenho que concluir, eu tenho que fazer. Deus já não está mais sendo o primeiro. É a carreira que se tornou agora o Deus dessa pessoa, não é? Agora, muito mais por conta de pandemia, você pode acompanhar culto online, o culto é gravado, você assiste. Não, eu assisto de madrugada, até o termo que eles usam é eu assisto o culto, não é eu estou cultuando, né? A palavra culto no original é a mais alta homenagem que você presta a uma divindade. Mas aí os irmãos não estão prestando culto, eles estão assim sentados numa cadeira sendo servidos como se estivesse assistindo um programa televisivo. Sim. Então, assim, a escala de prioridades, ela acaba se deturpando tanto nesses últimos tempos, que acaba as pessoas reagindo dessa maneira. Mas retornando aí ao comentário que você fez, João, estando em Deus, a nossa vida em Deus, o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O Senhor dirigindo a nossa mente, a Bíblia diz, para termos a mente de Cristo. Então, em Antioquia, me vem tantas palavras para dizer, eu vou tentar sintetizar, mas lá em Antioquia, os seguidores de Cristo foram chamados por cristãos pela primeira vez, por quê? Porque o comportamento deles era semelhante ao comportamento de Cristo. Portanto, são cristãos. Na Bíblia, o primeiro lugar que foram chamados de cristãos estava lá, os seguidores de Jesus. E Antioquia, porque a conduta deles era semelhante à de Cristo. Não sei se vocês já leram aquele livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele viveu tanto, assim, essa conduta de Cristo. Ele faleceu, foi enviado um outro missionário no lugar dele, aí aquela população, se não me engano, foi na região do Himalaia, se não me engano, é a região onde estava esse missionário, e aí ele disse, nós já conhecemos, você está falando, já conhecemos. Eles estavam pregando Jesus, mas aquela população, os nativos diziam que já conheciam. Aí que o missionário entendeu que eles estavam se referindo ao anterior, o chamado apóstolo dos pés sangrentos, porque ele viveu
em vida exatamente isso, ser o seguidor de Cristo. Então, assim, se o Senhor está assentado no nosso coração, nós vamos ter comportamentos, falas, procedimentos semelhantes a Cristo. O casamento, a gente vai ter esse relacionamento entendendo a escala de prioridade. Ninguém assume o lugar de veneração, que é a primazia é do Senhor. Quem assume a primazia já se transforma um ídolo. Então, minha esposa não vai se transformar em ídolo, e nem meus filhos. Mas também eu haverei de entender que há uma frase que diz, vocês devem conhecer, que nenhum sucesso ministerial justifica o fracasso em casa. E profissional também, da mesma forma. Então, assim a gente vai entendendo a participação de cada integrante na família. Eu acho que eu abri um pouco, mas é para... Não, mas é isso aí. É isso aí mesmo, pastor. E eu já vou engatar uma pergunta para a Bia, porque você trouxe uma questão envolvendo trabalho, né? Eu queria te perguntar, Bia, você está cursando medicina, vai ser médica, a gente sabe que a rotina é uma loucura, e até mesmo na faculdade, eu queria te perguntar, como que a gente faz, então, para não colocar o nosso trabalho nesse lugar de idolatria? Eu acho que mais importante do que aquilo que a gente faz é aquilo que Deus faz em nós. Porque o que eu vejo, assim, que a palavra vai dizer que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Então, nós, quando começamos a querer flertar com essa idolatria, o Espírito Santo já começa a dar sinais. Deus pode usar a palavra, Deus pode usar pessoas, Deus pode usar vários mecanismos para falar com a gente. Deus tem total liberdade, a gente não tem como colocar dentro de uma caixa, né? Sim. Falar, não, Deus vai falar assim. Mas o fato é que Deus irá tentar nos alertar de alguma forma de que nós estamos indo pelo caminho errado. A questão é se nós vamos estar de coração aberto e ensináveis, digamos assim, para aquilo que Deus vai nos dizer. Porque, de alguma forma, Ele vai falar, porque Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Isso é uma verdade bíblica. Então, a gente tem que estar alerta e a gente tem que estar disposto, porque aí entra a nossa parte, a partir do momento que Deus vai te falar, olha, você está idolatrando a sua performance acadêmica. O que você vai fazer em relação a isso? Agora Deus alertou? Ok, então você vai. Primeiro, arrependimento. O primeiro passo para qualquer superação de pecado é o arrependimento. Mas aí, em alguns casos, vai exigir que você assuma posturas. Sim. Eu lembro no cursinho, quando eu entrei, a minha rotina de cursinho era muito puxada. Eu tinha aula de manhã, eu tinha que estudar, e à tarde eu tinha aula até a noite, saía de lá à tarde, chegava em casa mais tarde ainda, exausta. E aí eu comecei a sentir muita ansiedade e aquela pressão por uma performance melhor. Tipo, ai meu Deus, o meu curso é muito concorrido, eu preciso ir bem, eu preciso tirar as melhores notas, e eu comecei a ficar nessa neura. E aí foi que Deus falou comigo, falou, Beatriz, tipo assim, você precisa, se você quer passar para me servir, você precisa fazer isso de acordo com do meu jeito, você precisa fazer do meu jeito. Então, aí eu entendi. E aí também, nessa mesma época, eu conversei com um pastor e ele, Bia, por que você não faz o seu devocional de manhã, então, já que você chega cansada? Como que eu nunca pensei nisso? Eu devocional de manhã naquela época, assim. E aí sim, tudo se alinhou. E foi, inclusive, nesse ano que eu passei no vestibular. Que foi assim, Deus começou a alinhar. Isso exigiu que eu tomasse uma postura. Mas, primeiro, ele falou comigo e ele também me deu os meios e foi me direcionando. Então, é importante que a gente vá buscando isso em Deus também. Porque não é uma coisa... Essa coisa do tipo, tudo pelas minhas mãos e tal, isso também já não é muito coerente, assim. A gente tem que entender que o Espírito Santo opera em nós. A gente tem que buscar isso em Deus, fazer a nossa parte de mudanças externas. Por exemplo, às vezes a idolatria é relacionada a uma pessoa que Deus nem quer que esteja na tua vida. Que, tipo, uma influência ruim. Nesse caso, às vezes, isso vai exigir que você tome uma postura de falar, olha, fulano sabe, são conversas difíceis, mas em alguns momentos isso vai ter que acontecer. Então, a gente tem que estar disposto, primeiro, a gente está sensível à voz do Espírito, a gente tem que estar disposto, e muitas vezes isso vai exigir, como o pastor falou, a história de Abraão, né, com Isaac, isso vai, em alguns momentos a gente vai ter que fazer isso, colocar ali na pedra e falar, ai Deus, e agora? Será que eu vou ter que matar esse sonho? O que vai ser? Muitas vezes eu me deparei já com esse medo, assim, quando eu estava no cursinho, eu falava, ai meu Deus, pai, será que esse curso é para mim? Porque é tão concorrido e, sabe, existe esse medo, essa insegurança. Mas aí Deus confirmou, é isso que eu quero para você. E aí também cabe a nós sondar as intenções do nosso coração a respeito das coisas que nós estamos buscando. Por que eu quero
estudar tanto? Será que eu estou estudando para servir as pessoas que eu vou atender? Ou será que eu estou estudando porque eu quero ser a melhor da sala, a bambambam da minha área, eu quero aparecer nas revistas como a médica que descobriu a cura do sei lá o quê, e eu quero pelo meu ego? Parece muito, tipo assim, às vezes a ação final pode ser a mesma, mas a intenção é diferente. E para Deus a intenção é tão importante quanto a ação em si, porque é o que parte do nosso coração. Então, essa questão da intencionalidade e você entender o propósito, essa é uma das formas de você se vacinar, digamos assim, contra a idolatria. É você estar entendendo e muito consciente do propósito pelo qual você está fazendo as coisas. Tipo, por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso porque isso é do... Peraí, me bananei. Será que eu estou fazendo isso porque Deus quer que eu faça? Ou será que eu estou fazendo isso por algum interesse egoísta e vaidoso meu? Isso faz uma total diferença e mexe até com a forma como nós encaramos as coisas. Eu fiquei muito mais tranquila e segura a respeito do meu vestibular e do meu cursinho naquele ano, porque eu sabia que se era do interesse de Deus, ele cuidaria daquilo para mim. Então foi algo que eu sempre enxerguei abaixo de Deus, porque eu sabia que era Deus que estava cuidando disso para mim. Então, não, muito bom, porque muitas vezes o nosso coração ele faz uma inversão, né? Eu estava comentando com os amigos esses dias a respeito de... A gente está falando sobre o assunto de chamado, né? E todos nós cremos que, né, nós nascemos de fato para um propósito aqui nessa terra. E quantas vezes a gente coloca o chamado de Deus acima do Deus do chamado, né? Eu fui um cara que eu busquei em primeiro lugar o chamado de Deus, e aí no meio eu encontrei o Deus do chamado, e aí precisei reestruturar toda a minha vida por causa disso, por esse erro tão fatal, porque às vezes a gente, falando desse contexto de trabalho, a gente quer trabalhar para Deus, a gente quer fazer as coisas para o Senhor, e nisso eu já entro para falar com o pastor Márcio aqui, porque muitas vezes a gente vê pastores entrando em burnout, né, em esgotamento mental, pelo fato do quê? Mas é a obra de Deus, né? Alguém tem que fazer, o Senhor me chamou para fazer. E aí você vê casos de pastores que acabam cometendo suicídio, e você olha e fala assim, meu Deus, como assim? Nossa, era falta de Deus. E não era falta de Deus, foi inversão de prioridade e foi essa sobrecarga por causa do ministério. Então, assim, queria te perguntar, pastor, e aí? Quando alguém na sua função troca e coloca o trabalho acima de Deus, como é que fica? É preciso lembrar que o apóstolo Paulo disse que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O homem é um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. Pastores são vasos de barro. O ministério quem deu é o Senhor. A Bíblia diz que é Deus quem dá pastores. Deus dá pastores para a igreja. Contudo, é um pastor que fica doente. Eu peguei Covid aí logo lá no início, lá, e foi no exercício do ministério, com todo o cuidado que eu tive, embora eu precisei estar aqui na igreja para atender, com todos os cuidados, mas mesmo assim, por um descuido da minha parte, eu peguei Covid. Naquele dia eu pude perceber o quanto sou um vaso de barro. Então, assim, eu participei de uma palestra aqui no seminário exatamente sobre o burnout. Naquele dia, foram uma tarde toda de seminário, foram apresentados relatórios extremamente preocupantes, o quanto isso tem atingido. E eu atendi uma moça aqui, aliás, ontem, no aconselhamento pastoral, que ela estava contando da experiência dela, altamente depressiva, é exatamente isso, porque outra coisa ocupou o lugar de Deus no nosso coração. Se eu achar que sem a minha presença as coisas não funcionam, então eu estou tomando o lugar de Deus. Esses dias eu estava analisando de uma igreja que teve um excelente líder, todos ficavam preocupados, meu Deus, a hora que ele for embora, o que vai ser? Não é? E ele foi embora, porque era vaso de barro. Mas veio outro excelente líder, não com as características, personalidades, etc. Mas a obra continuou, porque a obra é de Deus. Sim. Mas, às vezes, no afã de estar fazendo a obra, muitas vezes nós nos achamos acima de muitas coisas, e que se eu não estiver presente não acontece, e isso é muito perigoso, porque daí, se isto estiver realmente no nosso coração, a hora que eu for substituído da função vai ser um problema, porque daí
não vou aceitar, porque eu me apeguei, me assegurei numa determinada função, numa determinada posição ministerial, e a hora que Deus permitiu que fosse substituído, virou um problema, e uma murmuração, revolta, e pode entrar numa depressão. E por causa disso, muitos estão assim se atropelando até chegar num problema de burnout e, infelizmente, tirar a própria vida. E são histórias assim, e eu já vi, vocês devem ter visto, de pastores na minha idade, eu tenho 46 anos, tiraram a própria vida com 46 anos, e aí vem a pergunta que você fez, mas então, como era esse ministério, não é? Subiu no púlpito, nos aconselhamentos, sempre falando que Deus pode, Deus faz, Ele é soberano, mas deixou de ser, porque a pessoa tomou todas as funções e esqueceu da soberania de Deus. Então, João, Pia e todos, não apenas na carreira profissional, de uma forma secular, mas na vida ministerial também. Sim. Eu devo me cuidar. Os colegas pastores devem se cuidar também, porque no afã de começar a se envolver com tantas coisas, começamos a achar que somos nós, e daqui a pouco começa a achar que é você que cura, que é você que transforma a vida das pessoas. Você foi apenas um instrumento. Eu lembro que chegou uma moça de Minas Gerais aqui na igreja com um problema gravíssimo, e fomos aconselhando, o tempo passou, agora ela foi para o Espírito Santo e mandou uma carta agradecendo. Que bênção, pastor, e bênção, pastor. Eu disse, não, minha filha, o segredo do milagre deve acontecer é porque você acreditou em Deus, você aceitou as orientações, você é parte importantíssima do milagre. Eu apenas apresentei a palavra de Deus, você acreditou, e o milagre, aquele problema que, para nós, realmente, no dia que ela me contou, eu realmente pensei comigo, esse assunto é gravíssimo mesmo. Mas o Todo-Poderoso fez um milagre, ela está estabelecida, casada, com filhinho e tudo. Mas é isso, João, nós só temos que tomar cuidado para que também a caminhada ministerial não se torne mais importante do que Deus, porque eu estarei correndo o risco do burnout. Sim, sim. E, pastor, lembrando, né, disso tudo, quando a gente fala sobre esse assunto especificamente, a gente vai sempre se lembrar, né, de Marta e Maria, né, quando elas estão em casa e aí vão receber Jesus. Eu fico imaginando, assim, se Jesus fosse entrar aqui na minha casa, eu ia dar uma geral em tudo, eu acho que eu ia lavar até as paredes, eu ia fazer um monte de coisa, eu ia preparar um banquete, eu ia correr, porque assim, eu vou receber Jesus na minha casa. Então, muita gente, né, vai de dedo em Marta, não, porque ela não escolheu a melhor parte, mas a gente faria a mesma coisa, né? E da mesma maneira, Jesus olha e fala assim, olha, Maria escolheu a boa parte, que é estar aos meus pés. Então, o ser vem antes do fazer. Mas quando a gente inverte essa ordem também, a gente vai começar a se preocupar com a performance. E esse negócio chamado performance é um negocinho difícil de lidar e sempre vai ser difícil, porque a gente serve um Deus excelente, né? E nós fazemos tudo com excelência, como se fosse para o Senhor, né? O apóstolo Paulo, ele diz isso lá em Colossenses 3:23, né? Que tudo que vocês fizerem, façam como se fosse para o Senhor. Então, a gente precisa dar o nosso melhor, a gente precisa dar tudo que nós temos, né? Para que realmente Jesus também seja glorificado através daquilo que fazemos. Só que isso não é o mais importante, né? Então, a qualquer momento, o nosso coração ele pode supervalorizar essa performance. E eu queria te perguntar, pastor, e aí, o que a gente faz para o nosso coração ele não valorize acima do correto, para que a gente não troque a essência pela performance? Bom, como a Bia está procurando uma carreira excelente de salvar vidas na medicina, eu conheço médicas, uma jovem médica aqui na igreja, não é? E eu percebi nela exatamente essa preocupação. Ela tem um filho pequeno e ela tem uma demanda em hospital muito grande. Ela trabalha aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças. Ela atua ali na parte de pediatria e ela está especializando mais nessa área. Então, ela tem uma correria constante, mas conversando com ela em um dos cultos, ela dizendo exatamente dessa preocupação, não é?
de Deus ser o alvo das ações dela. Não é? Na medicina, ela pode praticar a medicina glorificando ao Senhor. Não está atendendo vidas, naturalmente tem todo o contexto, uma ética profissional, não é? Mas ela está atendendo pessoas ali. E na abertura que surge entre um paciente e outro, quando em um desespero, um outro, e doutora, o que vou fazer? Naturalmente que ela vai apresentar o caminho da medicina. Mas em algum momento ou outro, ela fala que Jesus é poderoso para fazer além do que aquela pessoa está. E elas percebem na maneira, os pacientes percebem, na maneira do expressar, do médico, do profissional, que ele é diferente. Alguns até dizem, você me transmite paz. Toda vez que eu entro no seu consultório, você me transmite paz. Então, quando o apóstolo Paulo fala que fazendo aos homens, mas como ao Senhor, é que você está vivendo o dia a dia com Jesus na tua vida, na tua carreira profissional, você entende que Ele é o principal, Ele é o tudo para você, de forma que você está, quer seja a profissão, você caminha com o Senhor, não é? E aí você acaba sendo influenciador no local onde você está, fazendo ao Senhor. E, naturalmente, também não deixando de deixar de lado a parte entre Marta e Maria, que é o exemplo disso, não só estar atarefado, mas estar no devocional, como disse a Bia, o meu devocional com Deus. Quando você entende isso, você precisa fechar a porta do teu quarto, falar com teu pai. O texto, inclusive, diz que ele te vê em secreto. Sim. Interessante que o texto diz que ele te vê, não ouve, mas ele te vê. É muito além de estar... Então, você vê, esse devocional é tão glorioso que ele apenas não está vendo, ouvindo. Ele está vivendo em secreto. É isso, João. Sim. Amém, amém, pastor. E aí, Bia, conta pra gente. Como é que a gente faz para não trocar essa essência pela performance? Então, eu creio que o pastor falou muito bem, perfeitamente. E essa questão, principalmente, de você manter os seus olhos fixos, assim, no propósito. Por que você está fazendo isso? Porque quando a gente está na busca por uma performance pura, assim, só performance por ela mesma, você vai perceber que quando você começar a refletir um pouco sobre o porquê você está fazendo aquilo, nunca vai ter nada a ver com o outro de uma forma de serviço. Agora, quando a gente começa a pensar na essência e nas coisas que nós fazemos para Deus, geralmente, assim, né? Geralmente, quase sempre, 99% das vezes, vai ser para alguém. Porque a gente vai ver os dons espirituais e, da mesma forma, as coisas que nós exercemos enquanto profissão, é para alguém. Tipo, eu vou ser médica. Por que eu vou ser médica? É porque eu quero ganhar dinheiro? Não, é porque... qual que é o meu foco de estar estudando? É para servir alguém. É para quando eu chegar lá e tiver diante de um paciente, eu estou estudando, eu estudei para poder servir essa pessoa. Manter sempre o foco do por que eu estou fazendo isso. E isso vai servir para os dois extremos, porque quando você se mantém fixo no teu propósito, tanto você não vai se exceder na busca por uma performance de uma forma idólatra, como também não vai ir para o menos, tipo, vou fazer nada, não tô nem aí, porque isso aqui não tem... Sabe, você tem um sentido pelo que você está fazendo aquilo. Sim. Então, isso exige também, não é só tipo, nossa, coloquei aqui num quadro a frase escrita, não é só isso. Mas é você manter uma postura de alinhamento com Deus. Porque quando você mantém esse alinhamento, essa comunicação com Deus, você vai ter mais clareza do para onde Ele está te levando. Que caminho é esse que eu estou andando? Será que eu estou no caminho certo? Então, esse alinhamento diário com Deus é extremamente importante para que você entenda a relevância do que você está fazendo, para que você entenda para onde você está indo. Nem sempre você vai ter uma clareza, tipo, nossa, para mim é super claro para onde eu vou. Nem sempre você vai ter aquela clareza de para onde você está indo no sentido de destino final. Mas uma certa noção do caminho, do tipo, cara, eu acho que eu não estou no caminho certo, entendeu? Esse feeling, assim, é algo que vem de Deus. Não, muito bom. Eu achei muito legal isso que você trouxe, porque assim, Bia, talvez o maior ídolo que nós precisamos lutar contra sejamos nós mesmos, né? Com certeza. Porque quando a gente para pensar, né, a gente aqui falou de relacionamentos, a gente falou de trabalho, a gente falou de performance,
mas na maioria das vezes essas coisas só se tornam ídolos porque a gente está buscando os próprios interesses, que foi quando a gente começou a falar sobre o assunto. Então, na verdade, nós somos nossos próprios ídolos, né? Queremos satisfazer o nosso próprio ego o tempo todo. E a maioria das pessoas, quando vai falar sobre idolatria, né, sempre pensa em algum pecado de estimação, em alguma coisa assim, mas muitas vezes é algo sutil, como a performance, né? Como tipo assim, não, eu estou fazendo com excelência, como que isso pode ser um ídolo, né? Mas aí é a falta de análise disso que você falou, Bia, do porquê. Por que você está fazendo isso? Ah, mas é porque eu quero ser o melhor. Ah, só isso? É só isso mesmo que você quer? Sabe? Qual que é a motivação por trás disso? Não, é só essa. Sabe? Então, a partir disso, a gente começa a investigar e começa a perceber, né, que, na verdade, os próprios ídolos somos nós mesmos, né? E o quão maléfico isso é, e nós precisamos corrigir o nosso coração. E eu queria já aproveitar, Bia, que eu já perguntei para você, e te perguntar, como que a gente, né, nós falando de nós dois, depois eu pergunto diferente para o pastor, mas como que nós, universitários e cristãos, nós conseguimos permanecer com os olhos fitos em Jesus, estando na universidade e não fazendo da universidade ou do contexto um ídolo que substitua o Senhor? Sobre esse assunto, assim, acho que a primeira coisa que é importante a gente falar é que no passado os ídolos eram coisas muito óbvias, né? Tipo, eu tenho um altar com um santo em cima e um incenso. Aí, ok, isso é muito óbvio. Mas no nosso contexto, os ídolos são mais sutis. E a forma como você vai entrando para o caminho da idolatria também é muito mais sutil hoje em dia. Então, o que eu diria para um universitário que está entrando ali ou que está se reavaliando é não abra mão dos seus valores. Sim. Tenha com clareza aquilo que você acredita. Porque o caminho que leva para longe de Deus no ambiente da universidade, e consequentemente também, muitas vezes por conta da idolatria, é um caminho de concessões. Você começa com uma coisa sutil, tipo, não, hoje isso aqui... não, acho que não tem problema, sabe? Você começa assim, até que quando você vê, você já se perdeu, porque você foi se dessensibilizando para aquele pecado, né? Para o pecado da idolatria. Isso vale também para... E a gente se engana muito, porque, como eu falei, os ídolos são coisas muito... que não são coisas ruins. A família é um ídolo. A família é uma coisa de Deus. A faculdade, foi Deus que me colocou ali. Ou Sim. Ainda quando eu estou no hospital. Cara, foi Deus que me colocou naquele ambiente. São coisas que não é errado. Mas é tudo uma questão de intencionalidade, coisas de como o nosso coração colocou aquilo lá. Então, a gente tem que estar muito atento para não ser enganado pelas nossas próprias mentiras, no sentido de que nem aquela frase que você mesmo falou, né? Não, mas tô fazendo com excelência para Deus. Será que é para Deus? Você tem certeza? Sabe? Até que ponto essa sua postura é realmente para Deus ou você está se enganando? Porque eu acho que essa é o pior tipo de mentira e a mentira que tem mais impacto para nós mesmos é a mentira que nós contamos para nós mesmos. Porque essa mentira nos impede até às vezes de escutar Deus. Quando você conta para outra pessoa, você ainda pode estar escutando Deus te exortando ali. Agora, quando você mente para você mesmo, isso pode te vacinar de poder mudar essa postura, porque você já se enganou numa outra estratégia, assim. Isso é muito perigoso. Amém, amém, que massa, Bia, obrigado. E aí, pastor, conte pra gente, como é que nós, cristãos, universitários, você que pastoreou aí por 20 anos, né, pastor? Adolescentes e jovens, nesse contexto, e tendo um filho universitário, né, pastor? Como é que faz para a gente permanecer com os olhos fitos em Jesus e não transformar o contexto universitário em um ídolo nas nossas vidas? Então, parece interessante uma declaração, parece não, é interessante, se trata da palavra de Deus. A declaração no Salmo 119, que responde a nossa pergunta. Como purificará o jovem o seu caminho? Aí responde o seguinte, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 9. Então, é isso, a gente ter... E uma das... Quando eu me referi anteriormente na conversa que eu tive com meu filho, a gente estava falando sobre tantas coisas, e eu estava orientando ele exatamente por causa das influências na universidade. Então, a palavra de Deus estando no coração dos nossos jovens será aí o antídoto contra este veneno que existe aí de
principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, de tantas ideologias, não é? E às vezes, quando eu vou buscar, nem sempre eu vou buscar meu filho na faculdade, quando eu, no retorno, às vezes a gente conversa, e eu pergunto, e aí, como foi? E o professor? E coisa e tal, não é? Então, a gente percebe, assim, às vezes de forma sutil, ou não, né? Falando de tantos assuntos, questionando fé e tantas coisas. Mas os nossos jovens, como eu atendi muitos jovens durante muito tempo, embora as gerações vão mudando, as atuações malignas vão se tornando cada vez mais intensas, mas o princípio é o mesmo, a preocupação é a mesma para pais, pastores, para lideranças de jovens. Os nossos jovens universitários, durante aquele ano letivo, enfrentam tanta peleja. Aí vem para a igreja, finais de semana, e quando chega o período de férias, a gente está ali na igreja e tal. Então, quando começa o ano letivo, já começamos a orar, começam as preocupações, mas o caminho é esse. Palavra de Deus. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra, ela orienta, a palavra de Deus não está desatualizada, ela atende qualquer cultura, qualquer geração, qualquer momento, e a palavra de Deus nos dá a direção para sermos crentes fiéis. E aos nossos jovens universitários, a gente percebe, alguns que não estão bem estruturados assim, nós percebemos a diferença no dia a dia na igreja, algum afastamento, alguma conduta, até no namoro de algum dos nossos jovens, nós percebemos que estão fragilizados na palavra, porque quando a palavra nos dirige, o apóstolo Pedro disse para Jesus, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, o ambiente universitário, como disse a Bia, é necessário, nós precisamos nos preparar para as inúmeras profissões e precisamos ser os melhores universitários, inclusive, porque somos os filhos de Deus. Nas graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, temos que ser os melhores, somos os filhos de Deus. Mas também sabendo o cuidado que devemos ter, não nos associar com o mundo, com o que está no mundo. Então, de forma resumida, é isso, João, Bia e a todos. É seguir a orientação. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando, conforme a tua palavra. O apóstolo João também, falando para concluir, ele disse assim, para a jovem, ele diz a paz e a jovens, e vos escrevi jovens, sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então é a palavra de Deus, presença de Deus, e os jovens vencerão os desafios do ambiente universitário. Amém, amém, pastor. Obrigado por essa palavra para a gente já encerrar o nosso episódio. Queria agradecer de coração você que nos ouviu até agora e principalmente Bia e pastor Márcio. Muito obrigado mesmo por terem topado participar, de coração mesmo. Amém. Obrigado pelo convite. Bia, obrigado pela companhia. Que Deus abençoe vocês aí onde vocês estão. Amém, amém. Gente, vamos... Só quero lembrar vocês de algo para não deixar passar, que é o quê? Galera, mais uma vez, se você não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua loja de aplicativos e baixa o Pão Diário Universitários e fica por dentro de todos os nossos conteúdos e dos nossos parceiros. E também do nosso Instagram, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as nossas novidades. E se você nos acompanhou até agora, queria agradecer a sua audiência por ter ficado aqui até o final. Espero que essa conversa tenha edificado sua vida e também, se você identificou algum ídolo no seu coração, que em nome de Jesus você possa se arrepender e voltar correndo para os braços do Senhor, se arrependendo desse pecado e que o Senhor venha estar cada vez mais cativando o seu coração para estar junto com Ele e que você volte de fato ao primeiro amor com o Senhor. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Tamo junto e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.